Querida aluna, querido aluno, voltei. Hoje a gente vai falar de uma matéria que sempre cai, sempre aparece. Se você já fez qualquer prova de vestibular ou Enem, você já sabe disso. Se você vai fazer, você vai se deparar com exercícios desse tipo. Hoje a gente vai falar de pH e pOH. A escala de pH e de pOH, ela simboliza, né, dentro do conceito da química, o quão ácido ou básico está uma substância. Então, ácido é uma escala que está mais perto do zero do pH e básico é uma escala que está mais perto do 14 do pH. Então, dentro da escala, né, o valor mais perto do 14 é básico, mais perto do zero é ácido. Mas como que a gente chega nesse valor? Então essa é a parte matemática, né? A gente está dentro de equilíbrio químico e equilíbrio químico a gente passa para equilíbrio de ácido, equilíbrio de base e aí então pH e pOH. Então acompanha, ó. A primeira coisa que eu estou fazendo é revisitando a autoionização da água. A água a 25 graus e 1 atm de pressão, ela libera H+, OH- nessas concentrações. 10 a menos 7 mol por litro de cada um. Tá? Tanto de H+, quanto de OH-. E quando a gente escreve o K da água, que é o KW, né? O K water, né? Que é o K da água, eu tenho aqui, ó, 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7, que dá um KW igual a 10 a menos 14. Então isso é padrão, porque é produto sobre reagente. Como a água não conta, porque é um líquido puro, então a gente exclui a água, a gente fica só com H+ e OH-, e dá sempre 10 a menos 14. Daí a ideia, né, de Sorensen, a ideia do pesquisador chamado Sorensen, é um valor tão pequeno e insignificante de H+ e de OH-, que vale a pena converter numa escala logarítmica, para poder trabalhar com um número inteiro. Então essa é a sacada. Tá? O logaritmo está aí para transformar o 10 a menos 7 num valor que é 7. Então é essa a ideia. A escala utilizada, né, de entre 10 a menos 1 e 10 a menos 14 vai virar 1 e 14. Então acompanha, ó. pH é menos log da concentração de H+. E pOH é menos log da concentração de OH-. Acontece o seguinte, que ao jogar na escala logarítmica de base 10, é importante, né, lembrar que a base é 10, você está transformando esse valor aqui, que é um valor pequeno, 10 a menos 7, em um número que vai caber dentro da escala. Acompanha, vamos primeiro trabalhar com a escala de pH, a escala de pH, porque existem as duas escalas. Existe a escala de pH e a escala de pOH. Uma é o inverso da outra, tá? Na representação. E vale dizer que os dois juntos sempre dá 14. Então, se você tiver um, automaticamente você tem o outro. Então, se você tem um pH igual a 7, quer dizer que o pOH é 7. Se você tem um pH igual a 4, o pOH é 10. Então, os dois sempre somados têm que dar 14. Acompanha comigo na escala de pH, que você vai entender melhor. A escala de pH, escrita então em cima dessas concentrações de H+, especificamente de H+, porque a palavra, né, pH é potencial hidrogeniônico, então ela está medindo, ela é baseada inteiramente na concentração do H+. Ótimo, ela é para ver o H+, que é o hidrogênio com carguinha positiva. Uma vez que você tem uma escala de 0 a 14, a gente afirma tranquilamente que quanto mais perto do zero é ácido. Por quê? Aprenda já a primeira regra de pH. Quanto maior a concentração de H+, menor o valor na escala de pH. Tá? Então, inversamente proporcional. Quanto mais H+, mais ácido. Quanto mais ácido, na hora que eu jogo no menos log, que é a hora que eu jogo na fórmula, aqui, ele vai dar um valor mais perto do zero. Entendeu? Então, quanto maior esse valor, o pH vai dar menor. Então, é inversamente proporcional. Então, por isso que mais perto do zero é o ácido. O valor 7 é neutro. É neutro, ele não está nem ácido nem básico. O ideal para muitas coisas, né? O pH do sangue, o pH da água para consumo. Então, é o pH 7, um pH neutro. E acima de 7, quanto mais perto, mais próximo ao 14, ele está básico. Básico ao contrário de ácido. Então, o raciocínio é esse. Então, atenção aqui, ó. Eu tenho a escala montada. Detalhe interessante agora. Por que o 7 é neutro? Baseado na água pura. Então, a água pura, a 25 graus em atm, tem concentração de H+, 10 a menos 7 mol por litro. A hora que eu jogo isso aqui, ó, menos log da concentração do H+, então perceba, na água tem o H+, e o OH-. Eu só vou pegar o H+, porque eu estou fazendo a escala de pH. Então, só me interessa a concentração de H+. Eu coloco aqui a concentração de H+, 10 a menos 7. E ele fica com essa fórmula. Então vamos lá, uma repassada rápida por logaritmo. O que é o log? Né? A informação aqui, ó, logarítmica. Acontece o seguinte, a gente está trabalhando com log de base 10.
tá? Então é isso que a gente está trabalhando. E a gente está se perguntando, nesse caso aqui, ó, 10 a menos 7, e lembra que tem o menos 1 aqui multiplicando tudo? Então, repassando, ó, pH é igual a menos 1 log de 10 a menos 7 na base 10. A gente está se perguntando exatamente isso, ó. 10, que é a base aqui, elevado a quanto dá 10 a menos 7? O valor é multiplicado por menos 1, para a gente poder inverter o sinal. Bom, 10 e aqui 10, bases iguais, você pode cortar, não é isso? Ó? Vai ficar x igual a menos 7. X igual a menos 7. Não, professor, tem o menos 1 invertendo o sinal. Opa, invertendo o sinal, então não é menos 7 a resposta. X igual a 7. Ou seja, onde eu quero chegar com você? Se o pH der 1, é porque a concentração de H+ era 10 a menos 1. Se o pH der 2, é porque a concentração de H+ é 10 a menos 2. Se o pH der 5, é porque a concentração de H+ é 10 a menos 5. O pH deu 7 porque a concentração é 10 a menos 7. Deu 9 porque é 10 a menos 9. E assim sucessivamente. Ou seja, basicamente, você não tem que fazer conta. Você não tem que fazer conta. Por exemplo, qual é a resposta para menos log de 10 a menos 7? A resposta é 7. Então, se for um número aqui, ó, sempre aqui, né, um número 10 a menos 7 nesse caso, porque pode ser 2 vezes 10 a menos 7, 3 vezes 10 a menos 7, aí a gente aplica uma outra propriedade de logaritmo. Mas aqui, ó, o menos e o menos, né, ele vai inverter o valor, o 10 e a base 10 eles vão se cancelar na hora de resolver na forma de potência, certo? Então, base 10, e o menos inverte o valor, logo eu tenho 7. 7 é um pH neutro, da água pura. Acontece que, se eu for colocar um ácido, vai aumentar a concentração de H+. O que seria aumentar a concentração de H+? Então, ter uma concentração, por exemplo, de H+ em um exercício igual a 10 a menos 4 mols por litro, simboliza que o pH é 4. Entendeu? Então, ó, se a concentração de H+ aumentou, de 10 a menos 7 para 10 a menos 4, aumentou. 10 a menos 4 é maior do que 10 a menos 7. Fica atento nisso também, que às vezes confunde o aluno. Se a concentração aumentou, o pH diminui, mais ácido fica. Que aí vai uma outra dica. Quando você muda na escala de pH, por exemplo, aqui, ó, que nem deu pH igual a 4, vou anotar aqui, ó, pH igual a 4. Então, 10 a menos 4, aleatório. Peguei um ácido qualquer, joguei um ácido nessa água, o pH foi para 4. Perceba. O pH diminuiu em quanto? Diminuiu de 7 para 6, de 6 para 5, de 5 para 4. Diminuiu 3 pontos na escala de pH, certo? Cada ponto na escala de pH simboliza 10 vezes a variação da concentração de H+. Isso é uma outra dica importante. Cada ponto na escala de pH, ó, cada ponto na escala de pH indica 10 vezes a variação na concentração de H+. Por exemplo, de 10 a menos 7 para 10 a menos 4, 10 vezes 10 vezes 10. Nesse caso, para mais, porque era um pH neutro, valor menor, foi para um valor maior. Então a gente diz que a concentração aumentou 1000 vezes. 10 vezes 10 vezes 10. Um pH saindo de 7 e indo para 4. Então, ó, pH saindo de 7 e indo para 6, quer dizer que a concentração aumentou 10 vezes. O pH diminuiu 1 ponto. De 6 para 5, vezes 10 de novo. Entendeu? Para 4, vezes 10 de novo. Então, ó, 10 vezes 10 vezes 10, o pH diminuiu 3 pontos, mas a concentração aumentou 1000 vezes. Certo? Sempre tem exercício desse jeito. Sempre tem exercício relacionando ponto de pH com concentração de H+. Vou reforçar. Um pH que saiu de 7 para 4 simboliza 3 pontos na escala de pH, não é? Anota aí, 3 pontos na escala de pH. Mas simboliza o que aqui? 1000 vezes na variação de concentração. 10 à terceira. Se é para mais ou se é para menos, aí depende para que lado varia, né? Se está aumentando o pH ou diminuindo o pH. Nesse caso, como diminuiu o pH, a concentração varia para mais, né? É 1000 vezes maior. Ok? Entendeu até aqui?
Tudo bem? Essa é pH e pOH, tá? Vamos continuar? Vamos fazer a escala de pOH para você entender a relação entre os dois? E vamos fazer um exercício na prática para calcular mesmo o pH? Então me acompanha aí, ó. Vamos lá. Ó, então aqui eu voltei especificamente para a gente falar do cálculo de pH como ocorre na prática, no exercício. É comum, por calcularmos mais pH do que pOH, a gente fazer o cálculo a partir de um ácido. Então eu peguei aí ó, um ácido HCN, que eu já até usei né, em outra explicação. HCN é um ácido fraco, ácido cianídrico. Eu coloquei 0,1 mol a 2%. 2% é o alfa dele, é o grau de dissociação. Imagina que só isso é o dado do exercício. E aí eu montei a tabela, início, reage, forma e equilíbrio, indicando que é 0,1 mol por litro no início, 0 de H+, e 0 de CN-, então nunca tem o produto. Acontece que vai reagir 2% desse ácido vai formar H+, e CN-. 2% de 0,1 é 2 vezes 10 a menos 3. Como é 1 para 1 para 1, a linha do reage-forma é proporcional ao balanceamento. Então, se é 2 vezes 10 a menos 3 aqui, aqui também 2 vezes 10 a menos 3 e aqui também 2 vezes 10 a menos 3. Para cálculo de pH, basta. Basta eu saber a concentração de H+. Já sei, 2 vezes 10 a menos 3. Então, eu já posso ir para a fórmula de pH, e colocar aqui, ó, pH é igual a menos log de 2 vezes 10 a menos 3. Professor, o pH vai dar 3. Quase isso, né? Porque agora tem um 2 aqui. Então a gente usa uma outra propriedade de logaritmo. Aqui então é menos log de 2 menos log de 10 a menos 3. A gente usa a propriedade de logaritmo de A vezes B, né? Ó, log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. Entendeu? Então aqui ó, eu vou ter que fazer o seguinte. Trazer para cá essa conta, ó, pH é igual menos log de 2, certo? Mais menos log de 10 a menos 3. Então esse é o cálculo. Lógico, o exercício vai dar para você nos dados do exercício, né? Log de 2. Log de 2 é 0,3. Então essa conta fica pH igual menos 0,3 mais 3, né? Porque menos log de 10 a menos 3 dá 3. A gente já discutiu isso, né? Agora há pouco no logaritmo, ó. Menos e menos, 10 na base 10, então a resposta é 3. Esse pH dá 2,7. 2,7 é ácido ou básico? É ácido, bem ácido, né? Bem perto do zero. Então pH de 2,7. pH por quê? Porque é um ácido, libera H+. Eu tenho a concentração de H+, eu utilizo aqui. Se eu quiser continuar esse exercício, ele pode também perguntar o equilíbrio, a constante do equilíbrio. E aí é lógico, né? Abaixo de 2%, a gente já aprendeu numa aula de lei de diluição de Oswald, que eu não subtraio, porque não compensa. Subtrair quando é um alfa abaixo de 2%, mas produto eu mantenho, né? Eu mantenho o mesmo valor do que formou, é o valor que está lá. Aí eu posso ainda fazer produto sobre reagente e achar o K. O K é a constante do equilíbrio, nesse caso Ka, porque é um ácido. Então tá aqui, ó, representado gradativamente. Ó. Dei um ácido e dei a porcentagem. Professor, eu podia fazer só a porcentagem vezes a molaridade? Foi isso que a gente fez, né? Para achar o 2 vezes 10 a menos 3, a gente pegou a porcentagem e multiplicou pela molaridade. Já achei o valor de H+. Uma vez encontrado o valor de H+, você só substitui. Lógico, não precisava montar a tabela toda. Eu estou montando para você ver que a matéria tem conexão. Que a gente está falando de um ácido reversível, entra em equilíbrio. Em equilíbrio eu posso fazer a tabela a partir do dado inicial e o alfa. Aqui eu apliquei a propriedade de logaritmo, né? Menos log de 2, menos log de 10 a menos 3. Normalmente ele dá no exercício log de números inteiros, quando não é na base 10. Quando é na base 10 eu já expliquei para vocês, é o próprio expoente, a resposta, que aqui é o 3. E aí fica pH igual a 2,7, substância ácida. Pode então dar valores decimais o pH. A gente está acostumado com pH número inteiro, 3, 4, 5, 6, mas pode dar, por exemplo, 2,7. Lembra que tem que ficar entre 0 e 14. Né? Então, atenção a isso. Certo até aqui? Entendeu como é que funciona a escala de pH? Bom, vamos lá. É comum em escala de pH perguntar quem é mais ácido que quem. Fica atento, né? Na escala, sempre mais perto do zero é o mais ácido. Então, se ele dá, por exemplo, água pura, pH 7, essa substância é mais ácida? É, 2,7 é o pH dela, ela é bem mais ácida. E não esquece que a concentração de H+, é inversamente proporcional ao pH. Essa aqui tem 2,7, tem 2 vezes 10 a menos 3 de H+, que é bem maior
a concentração do que quando o pH está 7, que é 10 a menos 7. É 10 a menos 7 a concentração de H+. Então, esse lance do maior e do menor. Aqui eu encerro o que é pH, a escala de pH e como se faz um cálculo dessa escala para chegar no valor. Tudo bem? Vamos para o pOH? Bom, pOH é tudo muito parecido, matematicamente é igual, o conceito é o mesmo, é menos log da concentração de OH-. Então a parte matemática é idêntica. Conceitualmente, a gente está falando da concentração de OH-. Então, por exemplo, numa solução como essa, é impossível, né, calcular o pOH, porque ela libera H+. Mas numa solução básica, que libera OH-, eu tenho que encontrar o valor de OH-, colocar aqui no valor da concentração, em mol por litro, sempre, e eu faço menos log. As regras são todas iguais, então você está acompanhando a aula desde o comecinho, é sempre a mesma coisa. Ela também é uma escala de 0 até 14, o neutro também é 7. Atenção aqui só, quanto mais perto do zero, ela aponta para o básico. Então ela é o contrário da escala de pH. A escala de pH, o mais perto do zero é ácido, aqui não, aqui é o básico. E quanto mais perto do 14, aqui ela é ácida. Elas se complementam, e é isso que eu quero falar agora no finalzinho da aula. O pH mais o pOH somado, eles dão exatamente 14. Isso significa o seguinte, acompanhe comigo o raciocínio. Se eu faço uma conta, por exemplo, hipotética, em que eu acho um pH igual a 4, o que significa isso? Significa que o pOH é 10, certo? 10. Um pH 4 é ácido. É ácido, por quê? Mais perto do zero, não é? Então, ó, um pH 4, a substância é um ácido. Ótimo. E um pOH 10? Um pOH 10, a substância também é ácida. Então, elas se complementam, elas não vão contrariar. Tá? Você não vai ter uma falando que é ácida e outra falando que é base. Não. Então, se ela é ácida numa escala, ela é ácida na outra. Ó, e as duas somadas dão 14, sempre assim. Quer ver outra coisa interessante? Vamos falar das concentrações? Para um pH dar valor 4, quer dizer que a concentração de H+, é 10 a menos 4 mols por litro. Menos 4 mols por litro. Se o pOH é 10, quer dizer que a concentração do OH- é 10 a menos 10. Entendeu? Ó, 10 a menos 10 e menos 4. Isso quer dizer o quê? Que os dois multiplicados têm que dar 10 a menos 14. E é verdade. Ó, Kw é a concentração do H+, vezes a concentração do OH-. Lógico que a gente aprendeu o Kw lá no começo da aula de pH, dizendo que era 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7. Mas no caso de não ser 10 a menos 7, por exemplo, ser 10 a menos 4, você vai multiplicar pela concentração de OH-, que daí será 10 a menos 10. E ele continua dando 10 a menos 14. Isso vale para todo o cálculo, ó. Todo o cálculo que você fizer e toda a relação. Então, se você sabe, por exemplo, em um exercício que o pH é 2,7, você subtrai 14. Então, 14 menos 2,7, ele vai te dar o pOH. Nesse caso, vai dar quanto? 14 menos 2,7 vai dar 11,3, não é isso? 11,3 é o pOH. Na escala 11,3, ó, é ácido. No pOH. No pH 2,7 também é ácido. Então, eles se complementam. E é possível relacionar a concentração com o valor. Ó. Então, da onde eu tirei concentração 10 a menos 4 mol por litro? Do pH, que é 4. A mesma coisa aqui. Então, você consegue relacionar tudo isso dentro de um quadro, entendendo que pH e pOH somados sempre dão 14. Ou que a concentração de H+, vezes a concentração de OH- sempre tem que dar o Kw. E o Kw sempre é 10 a menos 14. Então, se você tiver uma concentração, você tem a outra sempre baseado nessa parte matemática. Tira um print aí da tela, ó. Terminamos por aqui. Então, fez as anotações, façam exercícios, especialmente aqueles que são teóricos, né, de pH, de quem é mais ácido, de quem é menos ácido, ou aqueles que mudam o pH, perguntando qual a variação na concentração. Treinem bastante a relação inversamente proporcional, né? Aumenta a concentração, diminui o pOH,
ou aumenta a concentração de H+, diminui o pH, essa relação entre pH e pOH, que é o final aqui, ó, muito importante, e o cálculo, né, que em um exercício dissertativo aberto você pode ter que fazer o cálculo completo, tanto do Ka ou Kb, isso aqui também se aplica à base, quanto do pH ou do pOH relacionado à concentração encontrada ali. Ficamos por aqui. Estude bastante, tá? Até a próxima!